noite, então. Seja bem-vindo, Darley e Amanda, à nossa aula 4, que vai falar um pouquinho sobre as fontes de recrutamento, dentro ainda do processo de agregar. Né? A segunda aula do processo de agregar, segunda e penúltima, né? Tem só mais uma aula depois. Depois dessa só tem mais uma aula, e aí a gente já finaliza com o questionário que vence dia 28 de outubro, beleza? A aula de hoje também acho que não deve passar de 1 hora, o tempo estimado dela no máximo de 1 hora, e é uma aula também bem tranquila, tá? A gente falou, né, na aula passada um pouquinho de recrutamento, né, na verdade, na aula passada a gente tratou basicamente do recrutamento e da seleção, e na aula de hoje eu vou falar um pouquinho das fontes de recrutamento. Na próxima aula eu falo um pouquinho dos tipos de seleção, das formas de seleção, e daí a gente fecha a nossa unidade 2, tá? Então, primeira coisa, é bom destacar que o recrutamento ele pode ser interno ou externo, tá? Recrutamento interno tem a ver com você buscar pessoas que já são da organização, tá? Que já trabalham, já fazem parte do quadro da organização, a fim de promover eles ou transferir eles para outras atividades um pouco mais complexas e mais motivadoras, né? Lembrando que boa parte das empresas normalmente procedem com o recrutamento externo para cargos mais baixos, né, para níveis mais baixos da organização, e não é regra, né, mas é comum que elas adotem o recrutamento interno para cargos mais altos, né, de níveis mais altos da organização. Tá? E aí a gente vai explicar o porquê. Obviamente, isso não é regra, tá? Mas tem uma lógica, tem um sentido nisso. O recrutamento externo, ele atua, né, sobre candidatos que estão no mercado de recursos humanos. Então, na aula passada a gente comentou sobre o MT, que é o mercado de trabalho, e o MRH, que é o mercado de recurso humano, né? Então, o recrutamento externo atua fora da organização para submetê-los ao seu processo de recrutamento e seleção. Então, você busca o processo de agregar, busca recrutar as pessoas que estão no mercado de recursos humanos, estão disponíveis, para deixa eu ajeitar aqui a câmera um pouquinho, para participarem do processo de seleção. E o recrutamento interno e externo, ele tem algumas características, tá? Bem marcantes, na verdade, entre elas. Então, dentro do recrutamento interno, o preenchimento das vagas e oportunidades é feito através dos próprios colaboradores, onde os candidatos internos são preferidos. Existe promoções ou transferências, né? Você dá uma oportunidade para pessoas que já são ali dentro, né, de crescer como carreira dentro da organização. A gente vai falar de carreira lá na unidade 4, quando a gente for falar de planos de carreira e remuneração. E o recrutamento interno, a organização oferece uma carreira de oportunidade ao colaborador, né? Então, é uma das maneiras de você manter o colaborador ali dentro. Já o recrutamento externo, ele visa o preenchimento das vagas e oportunidades por meio da admissão de candidatos, como o próprio nome diz, externo à empresa. Onde candidatos externos são preferidos, obviamente, né? Existe a exigência de que seja recrutado candidatos para preencher as oportunidades, e as organizações oferecem oportunidades aos candidatos externos. Tá? Então, são características que chegam até a ser redundantes. Para um bom recrutamento, a empresa também precisa fazer a sua parte. É necessário que ela não tenha um sistema cansativo e desgastante de espera, né? Então, traga seu currículo aqui, daí você já levou 10 currículos e nunca te chamou, né? Também, quando é ruim, quando ela acaba causando aglomeração e desconforto, porque isso às vezes pode gerar desistência de potenciais candidatos à vaga. Então, filas muito extensas, deixa eu ver o que mais aqui, filas no sol, né, assim, acaba até desestimulando alguns candidatos. E um exemplo de recrutamento interno e externo bem sucedido é o caso do Banco Bradesco, né? Então, dos milhares de funcionários e dos seus mais de 7 mil executivos, nenhum deles veio do mercado, né? O banco pelo menos isso era política até uns 2 anos atrás, eu não acompanhei mais depois. Depois que eles fizeram a fusão com a HSBC,
eu não sei se permaneceu assim, porque a SBC tinha um jeito meio diferente de trabalhar, tá? Então, eles admitem funcionários para os cargos mais baixos, como office boy, escriturário, e oferece uma carreira assim fechada, né? Ou seja, você entra por baixo e a tendência é você crescer dentro da organização. É interessante, tá? Você optar por esse módulo, que é um modelo misto, né? Ele começa, só abre a porta para interno, aliás, só abre a porta para externo nos cargos mais baixos e só abre a porta para interno nos níveis mais altos da organização, tá? Isso tem um fundamento que é para incentivar as pessoas a querer estar dentro da empresa, porque ela pode enxergar uma carreira de futuro, entre outras coisas, tá? E fazendo um parênteses aqui, tenho alguns amigos, né, que é do mercado aí, privado, da área privada, e, assim, eu posso até fazer uma proporção disso. De cada 10 amigos que eu tenho que trabalham em área privada, pelo menos 4 ou 5 que ocupam hoje um cargo mais elevado, quase que como dono de empresa ou também como diretor e tal, um cargo bem importante de nível tático ou estratégico, eles começaram como office boy, né? Aquele que faz tudo, ou administrativo, né? Um assistente administrativo. Então, principalmente office boy, porque é uma pessoa que roda a empresa toda. Ele passa em vários setores, ele é conhecido por todo mundo, tá? Office boy ou office girl, né? Eu chamo office boy, mas aí não só garotos, né? Tem muitas meninas também, muitas mulheres que acabam entrando como office girl ou como assistente administrativo e acabam crescendo também dentro das organizações. Bom, então vamos falar um pouquinho do recrutamento interno, os prós e contras, e depois o recrutamento externo, os prós e contras também, tá? Então, se alguém perguntar para vocês, ou vocês perguntarem para mim, professor, mas qual dos dois é o mais vantajoso? Recrutamento interno ou externo, tá? Eu vou usar a palavra que eu mais uso dentro da administração. Depende, tá? Depende do que você quer. Os dois têm vantagens e os dois têm desvantagens. Lembrando também que na aula de hoje, pelo menos umas 7 a 8 questões do questionário vocês conseguem responder com base nessa aula de hoje, tá? Não necessariamente são 7 ou 8, porque pode ser que caia uma, como pode ser que caia 8 aí para você desse assunto. Não, 8 não, pode cair no máximo 5 desse assunto de hoje, tá? Então, o recrutamento interno, as vantagens do recrutamento interno, né? Ele aproveita melhor o potencial humano da organização, no sentido de que você já conhece as pessoas, né? Então você acaba aproveitando parte disso. Motiva e encoraja o desenvolvimento profissionais dos atuais funcionários. Então ele fala, nossa, fulano é o diretor dessa empresa e ele começou como office boy, como office girl, né? Uma diretora. Ele começou lá como assistente administrativo e tal. Incentiva a permanência e fidelidade dos funcionários da organização, né? Uma vez que eles podem projetar a carreira deles, eles podem se enxergar ocupando aquela cadeira no futuro. É ideal para situações de estabilidade e pouca mudança ambiental, né? Ou seja, ambientes de negócio, né? Contextos de negócio em que mudam muito pouco, tá? Quando eu digo muito pouco, é a cada 5 anos, 10 anos, tá? Não requer socialização da organização de novos membros, porque todo mundo já conhece, né? Então você vai pensar alguém lá de dentro, então não precisa socializar nem apresentar. E tem uma probabilidade de melhor seleção, pois os candidatos já são conhecidos, né? Então, no recrutamento interno, quando você faz o recrutamento e precisa passar essas pessoas por uma seleção, você precisa perguntar, às vezes, se ela bebe muito, você precisa perguntar se ela costuma faltar, né? E como já é uma pessoa de dentro da organização, você já sabe se ela bebe muito, você já sabe se ela falta, você já conhece o temperamento dela, né? As manias dela. Então, a seleção é mais objetiva, porque você já conhece aquela pessoa, né? Na verdade, quando você vai recrutar pelo modelo interno, você mais ou menos já conhece as pessoas. O que você faz é, na verdade, botar na balança o peso de cada item, né? Você faz uma média ponderada, por exemplo, a assiduidade, né? A frequência. É importante ou não, né? Se trabalha com atendimento ao público, é extremamente importante, que a pessoa não pode chegar atrasada.
Mas se trabalha por produtividade, frequência é o de menos, né? Desde que a pessoa vá também, a pessoa não suma por aí, né? Já se você quer uma pessoa que trabalhe por produtividade, né? Não faz tanto sentido ela ser assídua ou não, tá? É bom, é um plus, mas não é requisito, tá? Não se não tiver, não faz, tá? Tá. E os custos são financeiramente menores do que o recrutamento externo, porque você não precisa gastar com propaganda, você não precisa chamar gente de fora, né? Não precisa gastar com algum psicólogo ou equipe de seleção e tal, tá? Porque você já conhece as pessoas. Só que o recrutamento interno tem os seus pontos contrários, tá? Ele pode bloquear a entrada de novas ideias, novas experiências e novas expectativas, então isso é ruim, tá? Mas professor, mas por quê? Como assim, tá? No ambiente desse de pandemia, tá? No ambiente desse que a gente está vivendo de momentos de pandemia, o que você mais precisa é de uma ideia inovadora, o que você mais precisa é fazer algo diferente, tá? Por quê? Porque as pessoas estão retraindo o consumo, as pessoas estão evitando gastar, porque ela não sabe o dia de amanhã, não necessariamente elas estão sem dinheiro, na verdade elas não querem gastar o dinheiro, elas estão poupando, porque elas não sabem o que vem daí diante, tá? Então, mais do que nunca, você exige um negócio criativo e inovador, tá? Contra também o recrutamento interno ter um ponto contrário, porque facilita o conservadorismo e favorece a rotina atual, tá? Então, ele é ruim porque, como você não tem novas ideias, a ideia sabe aquela coisa assim, eu cheguei aqui, já era feito assim, não vou mudar, por que vai mudar, né? Então, isso atrapalha, tá? Normalmente, as empresas precisam de oxigenação, e o recrutamento interno, ele não proporciona oxigenação, tá? Também mantém quase inalterado o atual patrimônio humano da organização, né? Então você acaba bloqueando para novas ideias. É ideal para empresas mais burocratizadas e mecanicistas, ou seja, para aquele tipo de empresa que precisa que a rotina seja seguida, que precisa que o método, o processo produtivo seja seguido à risca, tá? E aí sim é um ponto positivo, né? Mas do ponto de vista que não é assim que as empresas trabalham hoje, então é um ponto contrário, tá? Mantém e conserva, né, a cultura organizacional existente, por conta desses itens anteriores, e funciona como um sistema fechado de reciclagem contínua, tá? Então, eu vou contar uma história aqui para vocês. Na verdade, é uma história do professor Marins, que é um professor bem conhecido na área da administração. Depois eu vou ver se eu posto alguns vídeos dele também lá no Siga. Eu não quis postar para não poluir muito o ambiente, tá? Mas eu lembro, na verdade, essa história aconteceu comigo, é verdadeira, mas o que eu dei risada é porque eu vi ele contando uma história muito parecida com essa. Então foi assim. Não sei se vocês conhecem o prédio da Receita Federal ali em Cuiabá. Ele fica bem de frente ao shopping. Estação Pantanal? Não, como chama? Shopping Pantanal, tá? Perto ali da Cefaz e tal. Eu precisei ir lá na Receita Federal, eu precisei falar com um dos diretores, dos delegados diretor da Receita Federal de Cuiabá, para tratar de um equipamento da Onemate que foi importado, daí acabou sendo apreendido equivocadamente, por conta de um erro de digitação lá no sistema, e eu fui lá para conversar para liberar esse equipamento, explicar a situação e liberar o equipamento. E aí, quando eu cheguei na recepção, foi feito todo um cadastro, quem eu era, quem que eu ia conversar, o pessoal da recepção ligou lá no gabinete, com a chefe de gabinete, para confirmar a agenda e tal. Beleza. Aí a pessoa me deu um papelzinho, um ticketzinho, né? E falou assim para mim, quando você voltar de lá, você traz assinado para comprovar que você foi no setor e tal. Falei, tá bom. Achei meio estranho, mas tá bom, né? É para fazer assim, vamos fazer assim. E era mais ou menos uns 4 andares, né, para chegar na pessoa que eu queria conversar, e 3 ou 4 andares, não me lembro agora. E o elevador estava meio que estragado, tinha que ir de escada, e eu tenho um probleminha na coluna, uma dorzinha na coluna, e eu custei subir aquelas escadas, fiz a reunião que tinha que fazer, e quando eu estava descendo, faltava acho que 5 degraus para eu terminar a escada de descer, descendo um sacrifício, eu lembrei que eu não tinha pego o bendito do papelzinho assinado lá, pela pessoa. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, né? Todo bom brasileiro.
né? Eu sei que isso vai ficar gravado, mas é só para fins didáticos, tá? Eu peguei e falei, não vou voltar lá em cima, tava com uma baita dor nas costas, fiz lá um rabisco qualquer lá, com uma assinatura da pessoa que me atendeu, entreguei na recepção, a pessoa nem olhou o papel, já pegou e jogou lá numa caixa que estava embaixo da mesa dela. Eu falei, nossa, você... Né? Aí fiquei indignado comigo primeiro, né? Falei, foi bom, vamos lá, vamos testar o mecanismo aqui, né? Falei assim, você sabe a assinatura de todo mundo aqui dentro do prédio, né? Um prédio que trabalha quase 300 pessoas. Não tem como eu saber a assinatura de 300 pessoas. Eu olho o papel, eu vejo. Se está assinado, eu deixo passar. Se não está assinado, eu mando voltar, né? Então, é um exemplo de um excesso de burocracia, um exemplo de excesso de formalismo que muitas vezes é desnecessário, né? Ora, ou você implanta um sistema de controle, né? Que de fato vai garantir que eu não vá para outra sala, que eu marque uma reunião numa sala e apareça em outra, né? E um sistema para saber se de fato eu estive naquele local, entre outras questões. Então, para fazer de qualquer jeito, né? Então não faça. Para que vai fazer isso se não vai exigir o controle, o rigor necessário, tá? Então é isso que eu queria assim explicar, né? Quando eu falo de um serviço muito burocratizado, mecanicista, é isso. Muitas vezes, e aí sendo uma pessoa de fora, né? Por exemplo, se eu fosse gestor desse órgão, eu mudaria, né? Ou eu mudaria o jeito de atender, né? Ou eu mudaria a forma de controle, né? Ou tira logo a cobrança desse papelzinho, ou faz com que o papelzinho de fato funcione, tá? Então, já o recrutamento externo, tá? Ele tem os prós, né, os pontos positivos, que é o de introduzir um sangue novo na organização, com novos talentos, novas habilidades, novas competências, tá? Ele enriquece o patrimônio humano, né, pelo aporte de novos talentos e habilidades, aumenta o capital humano ao incluir novos conhecimentos e competências dentro da organização, renova a cultura organizacional e enriquece com novas aspirações, incentiva a interação da organização com o mercado de recursos humanos e é indicado para enriquecer mais intensa e rapidamente o capital intelectual. E também, esqueci de colocar aqui, mas também serve para você, para mercados que estão em constante renovação, tá? Ou ambientes, na verdade, contextos, ambientes organizacionais que estão em constantes transformações. Um exemplo, esse período de pandemia fez com que, não na Unemate, pelo menos ainda, tá? Mas fez com que algumas organizações, aí eu conheço uma instituição privada, uma faculdade privada, que deu um prazo de 30 dias para os professores se adequarem a uma aula virtual, né? Desenvolver habilidade, aprender a editar vídeo, aprender a fazer uma gravação, aprender uma reunião pelo Meet, 30, 40 dias, e, né, para finalizar o semestre, e aqueles que não conseguiram se adaptar nesse tempo, eles foram mandados embora e contratou outras pessoas que estavam com essa habilidade, né, que já estavam preparados para esse novo ambiente de negócio. Então, o mercado muda, o contexto muda e as empresas, né, se a pessoa não mudar, as pessoas mudam, as pessoas mudam, as empresas mudam as pessoas, tá? Então, o recrutamento externo ele tem essa característica, né? Às vezes o interno não tem ninguém ali que tem determinada habilidade, né? Por exemplo, lidar com pessoas, né? As pessoas que desenvolvem a função de gerência, de RH, que lida com pessoas no dia a dia, né? É muito complicado, porque cada um é de um jeito, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma forma de, né, de lidar diferente, né? Ninguém é igual a ninguém. E às vezes, por exemplo, para cargos de RH, nem sempre o recrutamento interno é vantajoso, porque às vezes as pessoas não aceitam. O Zezinho aqui era meu colega de trabalho, ele foi promovido, eu não vou aceitar a ordem dele. Ele entrou depois de mim na empresa, eu sou mais antigo que ele, eu não vou aceitar, né? Ou o que eu já ouvi também, Amanda e Kátia, infelizmente eu já escutei essa fala, tá? Eu não vou aceitar a ordem de uma mulher, não vou aceitar uma mulher mandando em mim, tá? Que é muito comum, às vezes, ouvir, totalmente errado, né? Mas muito comum, às vezes, de ouvir dentro de algumas empresas, principalmente empresas que trabalham com pessoas que não têm ainda um nível intelectual
mais elevado, né? Ou que aquela pessoa assim que você vê que é bem ignorante, não teve escolaridade e tal. Então, isso é muito comum de acontecer, tá? Ah, já os contras, né, do recrutamento externo, ele afeta negativamente a motivação dos atuais funcionários não atendidos, né? Então, a partir do momento que você busca alguém de mercado externo, as pessoas às vezes começam a falar assim: poxa, com tanta gente aqui, né? O fulano, a ciclana, a beltrana era capaz de ocupar essa função e a empresa foi buscar alguém lá fora, né? Isso meio que não dá ideia de carreira, passa uma ideia de que as pessoas podem ser substituídas, tá? E isso pode gerar coisas positivas, no sentido das pessoas perceberem, já que é fácil buscar gente lá fora, eu posso ser mandado embora, eles podem buscar outro lá fora. Mas também pode ser negativo no ponto de desmotivar. Poxa, eu tô aqui esperando uma promoção e eles vão buscar a gente lá fora, tá? Acaba reduzindo também a fidelidade do funcionário, né? Por conta de oferecer oportunidade a pessoas estranhas. Quando eu falo estranho, não estranho esquisito, né? Estranho é que é diferente da organização, fora da organização. Requer uma aplicação de técnicas seletivas para a escolha de candidatos externos, né? Ou seja, tem custo operacional. Às vezes você precisa de um psicólogo na equipe, às vezes você precisa de uma pessoa com determinadas habilidades, às vezes você precisa fechar um setor, parar um setor por determinado tempo para participar do processo seletivo, tá? Exige esquemas de socialização na organização para os novos funcionários, então dinâmicas de grupo, né? Porque eu abri uma vaga para, por exemplo, vendedor, né? Aí, tá bom, fiz a seleção, selecionei a pessoa, né? É o Joãozinho, a Ana, que é o vendedor. Tá bom, ele é o vendedor, mas e aí, né? Como é que eu vou relacionar? Qual que é a cultura da empresa? Por exemplo, um cliente chegou lá, tem fila de vendedor para atender? Como é que é o esquema? Quem que atende quem, tá? Porque não sei se vocês já perceberam isso, ou já passaram por isso, alguns de vocês trabalham como vendedor em loja, né? Mas eu já passei uma vez por uma situação até um pouco constrangedora, no sentido de que eu estava negociando liguei numa determinada empresa, era de Cuiabá essa empresa, tá? Eu precisava comprar uma batedeira industrial para minha sogra, e eu liguei, na verdade, de Várzea Grande a empresa. Eu liguei na empresa e a pessoa que me atendeu por telefone me atendeu, assim, ruim, sabe? Eu pedi explicação, não sabia explicar, demorava a atender, parecia que estava falando com uma outra pessoa no telefone. Enfim, eu não gostei do atendimento por telefone, mas eu sabia que lá tinha um produto, eu precisava do produto. Eu me desloquei, né, até essa loja e perguntei, né? Falei queria comprar uma batedeira, assim, assim, assado. Como era uma batedeira muito específica, tá. Aí um outro vendedor me atendeu, começou a me atender, e aí me atendeu super bem, foi super cordial. E na hora de fechar a venda, aquele primeiro vendedor que eu estava falando por telefone, entrou quase que gritando na sala. Ele viu que era eu que tinha ligado, né? Você que ligou aqui de manhã? Eu falei, foi, né? Eu que estava te atendendo, essa comissão dessa venda é minha, né? Eu falei assim, não, porque você não me deu as informações. Quem está me dando informação e que de fato me convenceu a comprar esse produto foi o segundo vendedor aqui, né? Então, sabe, ficou uma situação tão ruim, tão esquisita, né? Que eu até fiquei um pouco constrangido, né? E depois que eu fechei a venda, o segundo vendedor até me pediu desculpa, tudo. Eu falei assim, deixa eu falar com o seu gerente, quem que é o seu gerente? Né? Deixa eu conversar com ele, porque ele precisa treinar melhor o pessoal aqui. Né? Não estou falando de mandar embora, para mim mandar embora tem que ser a última das últimas, das últimas, das últimas questões, né? A não ser quando é um fato muito grave e tal. Né? Eu sempre entendo que as pessoas são falíveis, as pessoas cometem erros, equívocos, né? E o ser humano precisa de uma segunda chance, né? Então, às vezes, a empresa precisa recuperar, treinar, tratar melhor. E aí eu fui conversar com o gerente para explicar, falou, olha, assim, eu fiquei um pouco constrangido pela situação, pela maneira como ocorreu, né? Conversa, não é nem com os dois funcionários, conversa com esse primeiro funcionário, porque o segundo agiu com cordialidade, agiu com a maneira que se espera, né? E esse primeiro tá errado, ele tá avançando, né? Ele tá extrapolando. Aí ele falou assim, mas isso faz parte mesmo aqui da cultura da empresa. A regra nossa
é de que quem começou o atendimento tem que finalizar o atendimento. Falei, mas desculpa, então você tem que rever a sua regra, porque eu falo assim, ou os vendedores fazem uma fila na porta e começa a perguntar para os clientes se de fato ele já teve um atendimento prévio por telefone ou não, tá? Então, isso é o que precisa ser tratado dentro das organizações e que, às vezes, né, o recrutamento externo ou interno, eles acabam sendo vinculados à questão da cultura organizacional, né? E por isso que você deve observar as vantagens e desvantagens de acordo com o momento, com a cultura da empresa, né, com o perfil do cargo, para saber se de fato vale a pena, qual deles, na verdade, que acaba valendo a pena, tá? E aí vem o segundo questionamento, né? Para que serve o recrutamento? Né? Então depende do foco, depende do objetivo que se propõe. Ele pode ter o foco na busca de candidato para preencher cargos que estão vacantes, né, estão ociosos, e também para manter inalterado o status quo. O que é status quo? A situação, o momento, tá? Ou também pode estar concentrado na busca e aquisição de competências necessárias ao sucesso do negócio. Então, às vezes, eu posso trazer uma pessoa de fora que vem com experiência, com bagagem, para subir o nível, né? Para melhorar o nível dos colaboradores ali de dentro, né? Às vezes isso dá certo, às vezes dá errado. Porque às vezes a pessoa chega meio marrenta, chega querendo mudar muita coisa muito rápida, e quando vocês tiverem conteúdo da disciplina de desenvolvimento organizacional, que eu não lembro se é tratado dentro de gestão de pessoas 2 na matriz de vocês, mas acho que não, é importante lembrar que a mudança de cultura é uma coisa muito demorada, tá? Mudança de cultura, o fator de sucesso chama-se tempo, tá? Não adianta querer forçar a barra, tá? Porque o tempo tem coisa que não dá para acelerar, tá? Tem fatores de mudanças que são relacionadas a tempo e que não adianta acelerar, tá? É a mesma coisa, por exemplo, quando a pessoa entra em luto, né? Quando você perde um amigo querido, uma pessoa querida da família, um parente muito próximo, né, alguém direto da família, o luto ele tem determinadas fases que vocês talvez vão ver em sociologia, ou em psicologia, na verdade. O luto ele tem fases. E essas fases, elas geralmente são 6 a 7 fases, tá? Elas levam um tempo para amadurecer. Tem pessoas que levam horas, tem pessoas que levam dias, tem pessoas que levam anos. Na verdade, tem gente que nunca supera dependendo da perda, tá? E da mesma forma, dentro de empresa, o tempo ele é relativo para cada pessoa. Então, a mudança cultural, ela é relativa para cada pessoa. E por isso que, muitas vezes, o processo de recrutamento e seleção, eles envolvem mudanças de cultura, e essas mudanças de cultura levam um certo tempo, um certo grau de mudança, tá? Então, quando o recrutamento também está baseado na atração de candidatos, né, para preencher cargos vagos disponíveis, vale a pena falar da preocupação em atrair também as competências necessárias ao sucesso da organização. Então, não é só atrair pessoas, é atrair pessoas com competência, e dentro de competência a gente destrincha um conhecimento, habilidade e atitude, tá? Então, existem, por exemplo, o recrutamento, ele tem duas formas, né? Quando você baseia em cargos, tá? Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Quando você baseia, basicamente, em cargos, tá? E quando você baseia em competências, tá? Você tem, basicamente, essas duas divisões aqui. Então, e aí você tem o objetivo de cada um, né? Então, por exemplo, o objetivo primário do recrutamento baseado em cargo é atrair candidatos para cargos novos, né? O objetivo primário, baseado em competência, é atrair candidatos, obviamente, com competência, tá? Então, você tem, quando você baseia em cargo, tá? Você tem determinados objetivos, você quer preencher uma vaga, tá? Quando você quer fazer um recrutamento baseado em competências, às vezes não chega a ser uma vaga fechada, às vezes é meia vaga, uma vaga e meia, 2 vagas, né? Ou seja, são vagas que são ocupadas por 2 pessoas, por 1 pessoa e meia, tá? Então, isso vai depender do que cada organização quer. Normalmente, as privadas, elas querem contratar uma pessoa que faça tudo, né? O meu primeiro emprego formal de carteira assinada, por incrível que pareça, foi de arte grafista numa empresa de confecção de camiseta, uma empresa de serigrafia.
Na verdade, era uma empresa de material esportivo que também fabricava camiseta, serigrafia. Então, eu sabia mexer no CorelDRAW, eu sabia mexer com arte gráfica, tá? Mas eu não sabia, por exemplo, eu gostava quando a pessoa já chegava com a ideia pronta, né? Para eu passar aquilo para o papel, passar aquilo, né, para a estampa de uma camiseta. Mas quando ela falava assim, inventa aí qualquer coisa, gente, como era difícil, né? Eu fazia e para mim não estava bom, né? Para eu entregar para o cliente, para ele aprovar, às vezes eu fazia 3 projetos, 3 ideias diferentes para ele escolher uma, tá? Então, e além disso, né, eu era contratado para mexer somente assim no computador com a arte. Mas eu acabava indo para serigrafia, eu acabava mexendo com a parte de pintura, de estampa, só não fiz costura. O resto eu acabei fazendo quase tudo, tá? Então você tem essas formas diferentes, né, de você fazer, tanto baseado em cargo quanto baseado em competência, tá? E aí, né, avançando mais um pouquinho, né, a gente tem as técnicas de recrutamento interno e externo. Então, do externo, né, enquanto o recrutamento interno aborda um contingente mais definido e conhecido de funcionário, né, ou seja, ele, na verdade, você raramente vai abrir um edital de recrutamento interno, né? Você normalmente escolhe as pessoas, depois você divulga o porquê ela foi escolhida, tá? Mas é comum em algumas empresas muito grandes, que têm aí 400, 500 funcionários, eles soltarem sim um edital, um memorando, normalmente é edital, de recrutamento interno, né? Você que trabalha na área de operação, estamos com uma vaga aberta para chefia do departamento tal, né? Ou para gestão do departamento tal. Se você tem interesse, procure o RH. Normalmente é assim, tá? Existem empresas com geralmente mais de 300 funcionários aí, tá? O seu âmbito de atuação é grande, né? E seu sinal nem sempre é recebido pelos candidatos, porque o recrutamento externo utiliza várias e diferentes técnicas para influenciar e atrair os candidatos, né? Então, o interno é um pouco mais simples, mais rápido, o externo é um pouco mais demorado e mais complexo, tá? E aí falar um pouquinho, né, das técnicas do externo. Então, o processo de recrutamento externo, normalmente ele inicia com o candidato preenchendo, na verdade, não é nem preenchendo a proposta de emprego, apresentando o currículo. É só fazer uma correçãozinha aqui. O recrutamento externo, ele começa lá no chamamento. Quando você posta no site, quando você posta um aviso no jornal, quando você posta numa agência de emprego, né? Avisa aí no escritório de contabilidade, no escritório de administração, que você tem uma vaga em aberta. Status de WhatsApp, LinkedIn, né? Então, quando você avisa que há um interesse pela vaga. Depois disso, né, avisou que há uma vaga em aberta, começa o processo de recrutamento com os candidatos preenchendo uma proposta ou apresentando o currículo vitae, tá? E aí tem uma diferencinha. Não sei se vocês sabem, né? Mas tem uma diferença de currículo vitae e currículo Lattes, tá? O currículo Lattes, que você faz online, virtual, pela plataforma do CNPq, é um currículo voltado mais para a parte acadêmica, né? Caso você queira procurar um emprego numa universidade, na faculdade, no instituto de pesquisa, tá? É um currículo mais voltado para a sua formação acadêmica, profissional, tá? E tem a ver mais com universidades, assim, é um público mais restrito. Já o currículo vitae, ele é mais utilizado para empregos no mercado de trabalho, né? É mais utilizado para empresa privada, para outros ramos que não seja universitário. E antigamente, assim, o currículo vitae ele era muito extenso e tal. Hoje o currículo vitae tem que ser objetivo. Não se preocupem, porque meu currículo só deu 2 páginas, 3 páginas. Não se preocupem, ninguém tem tempo de ficar lendo coisa muito extensa, nem cheia de firulagem aí, tá? Hoje você prima pela qualidade, não pela quantidade. Então, num currículo vitae, normalmente você vai pôr as informações mais relevantes da sua vida profissional, né? Seus dados pessoais, telefone, endereço, onde você estudou, né? Um hobby seu, uma habilidade sua, né? Deixar telefone de referência de pessoas, se você já trabalhou em algum lugar, né? Deixar telefone de pessoas que possam dar referências positivas de vocês. Por isso que a gente nunca deve sair chutando balde
né, de um emprego e tal, né? Eu já vi muito isso, a pessoa sai chutando balde, daí ela põe que trabalhou naquela empresa, a empresa que quer contratar ela atualmente liga na anterior, e a anterior conta tudo que aconteceu, né? Que ela chutou balde, tudo, né? A empresa fala assim, poxa, se ele fez isso com aquela lá, por que ele não vai fazer com essa aqui? Então já descarta ele, tá? E a proposta de emprego, ela é um formulário, geralmente, né, que o candidato preenche anotando os dados pessoais, como eu falei, tem experiência profissional, conhecimento, telefone para contato. Na maioria das vezes, hoje, o preenchimento pode ser feito pela internet. Tem muitos sites aí, e aí eu vou sugerir um para vocês, por exemplo, o site da Ambev, ele tem, deixa eu ver aqui, um link de trabalho conosco, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, em que você preenche o currículo, tá? E aí você, é esse site aqui, deixa eu postar ele aqui no chatzinho. Isso tem vários, tá, pessoal? Tem vários sites, por exemplo, que você manda informação, tá? Ah, professor, mas Ambev é lá em Cuiabá, né? Ora, se você formou e tem possibilidade, né, não tem às vezes uma família, assim, né, tem a possibilidade de mudar, às vezes até com família acaba mudando, tá? Isso é uma empresa, tem várias empresas aí que eu conheço que tem esse processo de trabalho conosco, onde você preenche alguns programas, né, de trainee, de estágio, né, você começa, às vezes eles programam visitas, né, se vocês forem fazer uma visita na Ambev, se essa pandemia acabar aí ano que vem, e algum professor conseguir, às vezes, levar vocês numa visita técnica na Ambev lá em Cuiabá, vocês vão ver que lá mesmo eles já pedem para você colocar nome, e-mail e telefone, porque constantemente eles mandam precisando de gente para o estado inteiro, tá? Não só Cuiabá, porque às vezes eles precisam para algum centro de distribuição, às vezes eles precisam até mesmo para Cuiabá, tá? Porque Cuiabá é um mercado muito disputado, então é um mercado que normalmente tem bastante oportunidade de emprego, né, as capitais, então eles sempre estão buscando gente de fora. Cidades aí como Nova Mutum, Diamantino, é que eu não conheço Juara direito para saber o campo aí de Juara, mas tem várias cidades aí que estão em crescimento, que estão buscando profissionais. Eu lembro, na época era Sadia, ela chegou a montar um escritório aqui em Cáceres, um pouco antes dela abrir, acho que em Lucas do Rio Verde, em Nova Mutum, e ela veio buscar gente de Cáceres para participar, para ser funcionário lá, porque na cidade inteira já não tinha mais quem se inscrever. Ela estava precisando de funcionário, um monte de vaga e não tinha candidato. Tá? E normalmente no currículo você divide em seções como dados pessoais, objetivos pretendidos, formação escolar ou acadêmica, experiência profissional, habilidades, qualificações, entre outras. Tá? E a regra de ouro que eu falo para vocês, não mintam no currículo vitae. Tá? Se você fala inglês, ótimo. Se você não fala, não ponha. Tá? Porque muitas vezes eles vão justamente, eu já vi um amigo meu que colocou que ele falava inglês, tá? E eles colocaram a entrevista inteira de emprego dele tudo em inglês. Colocou um entrevistador fazendo a entrevista inteira em inglês. Ele não conseguiu responder, acho que nem 15, 20% das perguntas que foram feitas a ele. Tá? Então, aquilo que você coloca no currículo, você tem que ter certeza, porque aquilo pode se voltar contra você. Tá? Um quadro resumido, né, do recrutamento externo, né, os prós e contras. Então, aquilo que a gente já comentou, né? Então, introduz o sangue novo, enriquece o patrimônio humano, renova a cultura, incentiva a interação da organização com o mercado externo, né? Mercado de recursos humanos. Como contra, afeta negativamente a motivação, reduz a fidelidade, requer a aplicação de técnicas para escolha de candidatos externos, é custoso, exige esquema de socialização, e é um pouco mais demorado e inseguro, né? Porque você não conhece bem as pessoas, você está trazendo gente que às vezes pode ser um espião de outra empresa, você está trazendo gente ali que talvez pode virar seu concorrente no futuro, entre outras coisas, tá? E as técnicas de recrutamento externo, elas são bem variadas, tá? Como, por exemplo, anúncio em jornal e revista, agência de recrutamento, contato com escolas, universidades, agremiações, cartazes ou anúncios em locais visíveis. Deixa eu até chamar uma atenção para isso aqui. Aqui em Cáceres, tem alguns pontos da cidade, tem uns 7 ou 8 pontos, por exemplo,
um mural perto do cais, o mural do supermercado Juba, aqui de Cáceres, a rodoviária, são lugares que, a feira, a Praça da Feira, são lugares em que você tem um grande número de pessoas passando, olhando anúncio, vendendo cachorro, vendendo terreno, vendendo barco, vendendo carro, e oferta de emprego também, tá? E oferta de mão de obra também, tá? Então, é comum você ver isso aqui em Cáceres, tá? Mas na cidade de vocês, acredito que sempre tem um local aí, um mercado, correio, talvez alguma empresa grande aí, né, de comércio agropecuário, que é feira, né, que é um ponto comum que as pessoas, mesmo em tempos de comunicação digital, também acabam visualizando. Também é uma fonte externa, apresentação de candidato por indicação de funcionário. Esse ponto aqui é meio polêmico, porque ele parece recrutamento interno, né? Mas, na verdade, é externo, porque você está trazendo agente de externa organização, tá? Consulta banco de candidatos ou banco de talentos e o recrutamento virtual, tá? E também, né, esse banco de candidatos ou banco de talentos às vezes você teve colaboradores que trabalhou na empresa, mas a empresa apertou, teve que mandar a gente embora, ou a pessoa foi trabalhar em outro local, mesmo que ela mudou de empresa, mudou de cidade, sempre é bom ter o contato dela salvo, porque vai que ela volta, vai que ela não gosta do emprego novo, ela não se adapte e ela queira voltar, tá? Então, isso é importante. E aí, falando um pouquinho mais, né, de cada um, tá? Então, os anúncios de jornais e revistas, ele costuma ser uma boa opção. Executivo, gerente, funcionários se dão bem com os jornais locais ou regionais. A construção do anúncio é importante, né? Deve-se ter em mente que o candidato pode interpretar e pode reagir ao anúncio. Então, lembra na aula passada que eu comentei que um aviso errado, de salário errado, estava gerando frustração das pessoas selecionadas, né? Então, só recapitulando, na aula passada eu falei que tinha uma empresa que estava com índice de rotatividade muito alto, e a gente descobriu que o problema dessa rotatividade vinha da frustração de funcionários, que vinha justamente de um anúncio meio que fake news, assim, né, de recrutamento. Como se a pessoa fosse ganhar 10 mil reais para ser vendedora numa determinada loja. E não que ela não pudesse chegar a esse salário, mas ela chegaria em situações muito raramente alinhadas, como um mês muito bom, economia aquecida, promoção da empresa distribuidora, entre outras questões. Tá? E o anúncio deve ter 4 características, né? Atrair atenção, desenvolver o interesse, criar o desejo e provocar a ação. Né? Então, tem que atrair atenção, meio que ser chamativo, diferente, né? Interesse, porque tem que ter informação relevante, criar o desejo, né? Então, você tem que vender num curto pedaço de papel, de tempo, né? A vontade, né? Venha trabalhar nessa empresa. Por que eu devo trabalhar lá? Né? E provocar a ação. Acho que vale a pena eu tentar participar desse processo seletivo aí, tá? E atualmente a internet tem sido a mídia preferida para recrutamento externo em muitas organizações. Não sei se vocês têm aquela rede social, LinkedIn, tá? Mas eu recomendo, como aluno de administração, eu recomendo que todos vocês tenham, tá? E todos vocês comecem a seguir a minha recomendação, tá? Isso não é obrigatório. Que todos vocês sigam como é que eu posso dizer assim, as grandes empresas, uma empresa que você talvez tenha interesse, né, uma empresa que talvez você, assim, eu quero trabalhar nessa empresa aqui, eu já estou olhando há um certo tempo, né? Então, cria um perfil no LinkedIn, começa a seguir essas empresas que você tem interesse, vou deixar o link aqui do LinkedIn, tá? É como se fosse uma rede social. Ele lembra de longe um pouco assim o Facebook, a questão dos feeds de notícia, mas ele é muito bom para trabalho. As empresas costumam divulgar vagas de trabalho por ele, e às vezes, você colocar lá os seus interesses, as suas habilidades, pode ser que as empresas te achem. E aí você, de repente, um belo dia, você recebe uma ligação com oferta de um trabalho, oferta de um emprego, tá? Ou, né, se você já trabalha em alguma empresa, pode ser que vocês talvez precisem contratar alguém, e aí ele faz filtro de busca, por exemplo,
eu quero pessoas de Juara, que moram em Juara, que tenham a característica X, Y, Z, e que tem habilidade tal. Pronto, ele te dá um filtro de pessoas que tem esse perfil que você procura, tá? Deixa eu avançar aqui mais um pouquinho, né? As agências de recrutamento é mais comum em cidades maiores, né? Cidades menores não costumam ter, tá? Essa agência de recrutamento, ela tem 3 características, normalmente ela é operada pelo governo, como, por exemplo, o Cine, tá? O Ganha-Tempo, o Cine, que normalmente fica dentro do Ganha-Tempo, algumas ONGs, algumas agências associadas, né? Por exemplo, associações de ex-alunos, algumas fundações vinculadas, né, a algumas universidades, empresas juniores, entre outras, tá? E também tem as agências particulares ou privadas de recrutamento, que ela cobra uma taxa, né? Ela cobra, às vezes, de quem se inscreve, ela cobra de quem oferece a vaga, né? Normalmente são valores pequenos, simbólicos, mas se você pensar numa organização grande, esse custo pode ser significativo, tá? Elas são eficazes, né, quando a organização não tem um departamento de RH que faça isso, quando você também precisa atrair um grande número de pessoas, né, então ela vai fazer o filtro e ela vai te indicar as pessoas, você vai falar que quer 10 vagas com perfil, competência, habilidade, assim, assim, assado, e ela vai te encaminhar essas pessoas. Ela faz o esforço de recrutamento, né, e o preenchimento do cargo é confidencial. A utilização dessas agências tem alguns cuidados, como a descrição completa e o detalhamento do cargo, né, visa especificar a agência, por exemplo, quanto mais detalhado for o cargo, melhor é a seleção, né, procura especificar, você tem que, na verdade, se você como empresa, tem que especificar a agência as ferramentas que você quer que ela utilize para a seleção, então, se a sua análise de currículo entrevista, se você quer que aplique alguma prova, algum teste, tá? Né, proporcionar retroação à agência, né? Então, por exemplo, saber até mesmo por que ela está rejeitando alguns nomes, tá? Então, não é só receber a lista de quem ela mandou, mas saber quem foram as pessoas rejeitadas e o porquê, tá? E desenvolver um relacionamento aí também de longo prazo para que você passe a ter confiança também, tá? Outra forma é o contato com escolas, universidades, agremiações. Então, é muito comum, aí eu vou pegar o exemplo do Sicredi, tá? O Sicredi, volta e meia, ele procura, eu não sei se tem Sicredi em Juara, mas eu acho que tem, tá? O Sicredi, às vezes, procura a Unemate, tá? Eu vou falar aqui por Cáceres, e aí fala assim, olha, aqui não tem curso de administração, aqui tem um curso de contábeis, fala assim, contábeis, quem que vocês têm aí com esse perfil, né, que dá para estagiar, que dá para fazer o serviço de caixa, né, dentro aqui da cooperativa de crédito, né? Então, o Nemate normalmente abre o edital, raramente o Nemate faz a indicação, mas nas universidades particulares e algumas escolas é feita a indicação, tá? Muito raramente o Nemate acaba fazendo uma indicação, porque a indicação, do ponto de vista público, né, se você fazer a indicação de alguém, você pode estar ferindo o princípio da isonomia e da igualdade. Então, normalmente a Nemate, ela divulga as vagas, mas raramente ela aponta, é esse aluno aqui, né? Só quando é algo muito específico, uma habilidade muito, muito específica, que sabe que somente uma ou duas pessoas são capazes dessa tarefa, né, dessa função, e ainda assim ela não indica, se ela saber que tem duas, ela indica as duas e a decisão é da empresa, tá? E algumas organizações, elas desenvolvem sistematicamente palestras e conferências para divulgar suas políticas de RH e criar uma atitude favorável entre os candidatos em potencial, tá? Então, outro modelo também é com relação aos cartazes e anúncios, né, em locais flexíveis. O sistema de é um sistema de baixo custo, né, e tem uma certa rapidez, tá? Tem muita gente que gosta de fazer anúncios. Todo semestre, né, final de semestre, tem o pessoal das repúblicas aí, por exemplo, vendendo móvel, anunciando, por exemplo, vaga em kitnet, e, obviamente, você tem também os anúncios de pessoas que lavam roupa, que limpa, que passa, né? Então, isso é bem comum. E por mais que você tenha rede social, mas os cartazes nos murais ainda são bem efetivos, tá? Porque celular, internet também, WhatsApp, a gente recebe muita bobeira, né?
vem muita coisa, muita informação, daí você acaba nem vendo, nem abre todas as imagens, né, e às vezes acaba passando batido. Geralmente são colocados nas proximidades de organização, né, portaria, área de ônibus, trem, né, não é o caso do nosso trem passar, mas são locais de grande fluxo. Tá? Um ponto interessante aqui também, eu já vi gente usar de má fé, querer ferrar, por exemplo, a linha de telefone de alguém. Tá? Isso até foge um pouquinho do assunto aqui da aula, mas uma vez, não sei se vocês já viram um texto da Odebrecht, a Odebrecht está contratando 10 vagas disso, 5 vagas daquilo, 8 vagas nisso, salário de 5 mil, 10 mil reais, e coloca umas 30 vagas, uns 30 cargos diferentes. Lá no final coloca assim, se você tem interesse, favor entrar em contato, por exemplo, com o Darley, e põe lá o número do celular do Darley. E começa a esparramar isso no grupo, e tem gente que começa a esparramar esse trem sem conferir realmente. Daqui a pouco o Darley, no máximo 1 a 2 dias, tem que trocar o número do telefone dele, porque ele não aguenta mais de gente ligando interessado nas vagas. Tá? Esse é o grande problema hoje, às vezes, tem gente que não sabe lidar com a tecnologia, e tem gente que às vezes usa ela de má fé. Tá? Isso aqui não foi uma dica para vocês ferrar com o número de alguém, tá? Só estou explicando o que acontece para vocês saberem, porque pode acontecer um dia com vocês, tá? E também você tem a apresentação de candidatos por indicação. É um sistema de baixo custo, a organização estimula seus funcionários a apresentar ou recomendar outros candidatos, né? Amigo, vizinho, parente. Isso, na verdade, é quase que o mais comum, é o que acontece de maneira mais comum. E dependendo de como o processo é desenvolvido, o funcionário se sente corresponsável pelo candidato, tá? E aí, pessoal, eu já passei, assim, vergonha também de indicar uma pessoa. Eu achei que eu estaria, assim, ajudando com aquela indicação. Eu indiquei a pessoa porque ela, de fato, precisava muito do trabalho. E a empresa gastou um dinheirão mesmo, gastou uns 20 mil reais com curso, com capacitação, só ela, nem o dono da empresa fez o treinamento lá para operar uma determinada máquina, só ela que fez, ela ficou 3 meses na empresa e picou a mula, tá? Então, isso foi chato, assim, né, até para mim, falou, poxa, eu pedi para você para indicar uma pessoa, né, que fosse construir carreira, né, o salário era bom e tal, mas a pessoa acabou sendo aprovada num concurso e foi embora, tá? Na verdade, ela estava já classificada e ela não me falou que estava classificada em concurso e tal, e por isso que eu indiquei. Se eu soubesse que tivesse chance de nomeação, eu nem tinha indicado, tá? Deixa eu avançar aqui mais um pouquinho, né? O recrutamento virtual. O recrutamento, a gente, como viu, né, feito pela internet. O seu valor reside, né, na facilidade de interagir digitalmente com os candidatos, como esse exemplo que eu coloquei aí da Ambev, né, caso vocês queiram cadastrar. E também não são só vantagens, né, do recrutamento virtual. Então, assim, esse recrutamento virtual, às vezes, tem algumas desvantagens, né? Ela não deixa o avaliador ter a plenitude na avaliação, né? Então, às vezes, a avaliação é só documental, você só vai conhecer o candidato quando ele é selecionado, tá? Você não tem contato. Às vezes, a pessoa pela internet, ela é super... Ela parece que é de um jeito, aí, pessoalmente, ela é de outro. Eu tinha um amigo que parecia que era 2 pessoas. Na internet era um e pessoalmente era outro. Na internet ele era, assim, o rei da internet, né? Ele fazia tudo, era super popular na internet, todo mundo conhecia ele, né? Conversava com todo mundo, cheio de grupos de amigos na internet. Mas quando chegava numa roda social presencial, ele ficava quieto, não conversava com ninguém, introvertido, né? A internet, ela meio que não põe, às vezes, certos limites para algumas pessoas. Então, tem gente que, pela internet, é um pitbull, assim, de bravo. Pitbull não, que pitbull não é tão bravo. Chihuahua é bravo, né? Chihuahua é terrível. E é bravo, e late, e fala, e grita, e xinga, né? E aí você vai ver pessoalmente não é bem assim, né? Ela usa da internet, às vezes, para talvez desenvolver uma outra personalidade, né? O número de currículos aumentou, forçando muitas empresas a dedicar mais tempo dos seus recrutadores para lidar com essas atividades, né? Então, o LinkedIn é quase que um currículo vitae virtual,
né? Então, você tem, às vezes, ali recrutadores que sempre ficam de olho nos seus perfis e cuidado com o que você posta, principalmente no LinkedIn, né? A internet favorece uma competição maior para a busca de candidatos qualificados, inclusive os que trabalham com você, tá? E aí, lembrando, como quase tudo dentro da avaliação, você tem que fazer a avaliação dos resultados de recrutamento, né? Então, o recrutamento ele não é uma atividade que possa ser isolada da estratégia da organização, né? E toda estratégia, ela precisa ser avaliada, né? Vocês vão ver lá em planejamento estratégico, talvez vão ver diluído em outras disciplinas, um negócio chamado ciclo PDCA, que é Plan, Do, Check, Action, né? Planejar, organizar, executar, direcionar e avaliar, né? E fazer os feedbacks, a retroação. Então, todo processo, ele é cíclico, ele tem começo, meio e fim, e o recrutamento, ele também precisa disso. Então, a avaliação de resultado dentro do processo de recrutamento, ela é importante para ver se o resultado do recrutamento realmente está correspondendo à sua função. E a que custo isso está ocorrendo, né? Então, você tem dois enfoques, o quantitativo e o qualitativo. No quantitativo, quanto mais candidatos influenciar no resultado positivo, melhor. No enfoque qualitativo, é importante trazer candidatos, mas que sejam triados, separados, entrevistados e encaminhados ao processo seletivo. Então, assim, em outras palavras, tá? Você precisa avaliar o recrutamento para ver se você está chamando as pessoas certas para participar da seleção. Porque senão, às vezes, você chama as pessoas, de repente o chamamento está errado e as pessoas acabam desistindo porque o chamamento está errado, tá? Então, aconteceu comigo uma vez, quando eu mexia com a aplicação das provas de vestibular, vocês quando fizeram um vestibular, ou o Enem, né? Sempre tinha um fiscal ali, né? Tinha um fiscal, dois fiscais, geralmente ficam na porta e um dentro da sala. Ou às vezes os dois dentro da sala, né? E isso, pessoal, é uma atividade extremamente de alto risco, porque, assim, você precisa selecionar pessoas que sejam responsáveis e a pessoa tem que ficar ali disponível, atento o tempo todo. Então, já teve vez, assim, de eu ter fila de pessoas querendo trabalhar para ser fiscal no vestibular. Na época que eu trabalhei, uns 5 anos atrás, pagava em torno de R$ 150. A pessoa, um monte de gente, eu quero, é só um dia, eu quero 150, tá bom, tá bom. Só que era o valor bruto, aí você tinha que descontar o ISSQN, INSS, tá? E aí esse valor caía para uns 120, R$ 130, daí a pessoa acabava desistindo no dia, né? Então, eu tive muita desistência no dia de trabalhar. E aí eu aprendi, falei, não vou divulgar que é R$ 150 mais, vou divulgar que é R$ 120, porque aí eu vou atrair o público certo. Aquele, né, porque, por incrível que pareça, tem diferença. R$ 30, assim, dá uma diferença tremenda de interessados em participar, tá? E assim, vocês vão perceber, caso vocês trabalhem com recrutamento, que é incrível a proporção entre os candidatos que se apresentam, né? Oi, eu estou aqui, eu vi seu anúncio de vaga de emprego, né? E aqueles que de fato são aproveitados para disputar o processo de seleção. Chega muita gente perdida, chega muita gente assim, eu preciso desse emprego, eu estou desesperado porque eu tenho família para alimentar, e é uma vaga, assim, de nível médio, a pessoa já tem mestrado, doutorado, mas está ali querendo, porque ela precisa de um salário, precisa de uma remuneração, tá? Então, esse aqui é uma pirâmide, tá? O funil ou pirâmide, né, seletiva do recrutamento. Então, por exemplo, você tem aqui, um exemplo, tá? 200 candidatos selecionados, né, para o processo seletivo, na verdade, selecionado não, encaminhado para o processo seletivo. Desses 200 aqui, vamos supor que você aplica uma prova e mais ou menos passa 30 para entrevista, ou você faz uma análise prévia, né, desses 200 que apareceram e viram, por exemplo, que você quer para nível superior uma vaga de administrador, por exemplo, a pessoa era assistente administrativa e você quer uma vaga para administrador, né? Então você já elimina ali 170, fica só 30. Desses 30, você tem aí 10 que são estudantes, né, que ainda não terminaram o curso, cai para 20. Desses 20, eles são convocados a participar, por exemplo, de uma segunda entrevista ou de uma dinâmica de grupo,
ou mesmo da fase final aí do processo de seleção, e aí você tem realmente somente 5, 2, 3, 1, às vezes nenhum candidato aí disponível, na verdade, para ser selecionado, tá? Então, vocês vão perceber que isso é muito comum. Aparece gente do nada, brota gente do nada, tá? E aí, na avaliação, né, os esforços de recrutamento, eles são bem mais sucedidos quando os recrutadores são escolhidos e treinados. Então, quando você forma uma equipe para recrutar melhor, né, uma equipe que vai ter experiência em recrutamento, ou uma agência, alguém que já tem prática nisso, o resultado é mais bem sucedido. E, embora a eficácia do recrutamento seja importante, é necessário considerar que a qualidade do processo produz forte impacto sobre os candidatos, né? E que o recrutamento não sai barato, ele custa tempo e dinheiro, mas também compensa. Em que sentido, professor? Às vezes, vale a pena você abrir uma seleção, você tem 30 dias para selecionar alguém, só que você não encontrou aquela melhor pessoa para ocupar aquele cargo, aquela vaga, né? Mas assim, aí você fala, tem que ser esse ou nenhum, né? Isso é ruim, porque às vezes você vai colocar uma pessoa que não era ideal para aquele cargo, tá? E aí você pode gastar mais na fase de desenvolvimento, gastar mais com treinamento, porque você não conseguiu fazer um processo de recrutamento eficiente, tá? Muito menos de seleção, tá? E uma vez que o recrutamento ele influencia na seleção e a seleção influencia nos outros resultados da organização, nos outros processos, perdão, da organização. E o seu retorno ultrapassa de longe qualquer investimento nesse sentido, pois traz um capital intelectual para a organização. Então, ainda que seja custoso, né, é vantajoso. Na maioria das vezes, o recrutamento externo acaba sendo um pouco mais vantajoso, principalmente para essas organizações que estão mudando, né, e precisam mudar durante o período aí de pandemia, tá certo? Então, assim, em tese, eu fecho aqui a nossa aula. Tá? Na próxima aula, a gente vai ver as técnicas de seleção. Então, a gente falou do recrutamento hoje. Na próxima aula, a gente vê seleção e fecha o processo de agregar. Tá? Obrigado pela participação de vocês. Eu vi aqui no grupo que a internet acho que não está tão boa, estava caindo bem hoje, né? Eu tenho um controle aqui que eu olho, um software que eu olho aqui na internet, a minha pelo menos estava normal aqui, né? Não estava cortando, não chegou a oscilar. E aí eu assim, vou finalizar a gravação da aula agora e abro para as perguntas de vocês, para as sugestões, os causos de vocês, caso vocês queiram, tá joia? Fiquem à vontade aí para falar, para comentar.